Eu Bri- fui responder o pessoal, esqueci. Eu imaginei, obrigada. O ciclo de eventos é recheado de encontros para que vocês possam conhecer o curso de pós-graduação em terapias cognitivos comportamentais de terceira geração em psicologia. E é ideal para quem tem curiosidade e também para quem já iniciou seus estudos e quer saber mais sobre a terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva. Então, você pode aprender ainda mais inscrevendo-se nos outros eventos. A gente vai ter uma aula aberta de terapia cognitivo-comportamental, mitos e verdades sobre a terapia cognitivo-comportamental, sábado, dia 6/4. Também vai ser online, ao vivo e gratuita, às 10 horas. E antes do conteúdo, eu quero que todo mundo saiba que ao fim da aula eu vou mostrar todas as informações sobre o curso de pós-graduação em terapias cognitivos comportamentais de terceira geração e psicologia positiva. E para quem ficar aqui até o final, vai ganhar um bônus exclusivo. Então não dá para perder. E para vocês que já chegaram aqui na sala, eu queria que vocês fossem me falando, né, quem ainda está na graduação, quem já é profissional. Bom dia, Vanessa. Bom, enquanto vocês vão colocando, né, aí no chat, depois eu leio tudo certinho. É, apresentar a professora, doutora em psicologia, mestre em psicologia social, Luana Nessi de Mello. Professora, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. É uma profissional maravilhosa, né? Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais dela. Ela faz parte do nosso time de professores do curso de pós-graduação em terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração e psicologia positiva. E eu tenho certeza que essa aula vai trazer luz à sua aplicação clínica, né? Convidamos vocês a vivenciarem o poder desse método como uma ferramenta potente de intervenção. A Viver Mais Psicologia está há 10 anos formando psicólogos em psicoterapeutas empáticos, humanizados e capacitados. Iniciamos os nossos cursos na modalidade presencial e desde 2020 temos alunos em diversos estados do Brasil pela modalidade presencial conectado, que são aulas ao vivo, online, online e ao vivo, com interação entre os professores e turma. E a nossa missão é seguir transformando profissionais para que possam gerar transformações. Então, eu vou pedir agora para a Débora colocar um vídeo bem rapidinho para que vocês conheçam um pouquinho mais a Viver. Ó, a Vanessa está no 9º período. O pessoal está falando aqui que não consegue ouvir. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Tá, então, Gabriela, tenta sair da sala e entrar novamente. Talvez seja o seu som mesmo. A Raniela está no 3º período de psicologia e está fazendo esses cursos para melhorar os meus conhecimentos e o currículo. Realmente os cursos aqui na Viver te dão essa oportunidade para você ir conhecendo, né, as abordagens. A gente está com diversos cursos, então vai ser bem legal para você, Raniele. Débora, o vídeo está pronto para a gente colocar aqui, para o pessoal conhecer um pouquinho mais a Viver. Vocês conseguem ouvir? Deixa eu fechar. A Cíntia está no 7º período. Seja bem-vinda, Cíntia. Ó, a gente tem uma aluna aqui do nosso curso de psicologia positiva. Que legal, tá sem o nome. Que pena. Mas seja bem-vinda, querida.
previsão de casos clínicos, mentorias, aulas e grupo de estudos. Um espaço completo pensado para você trazer seus casos de estudos e ter mais segurança no consultório e desenvolver projetos inovadores nas organizações. Tudo isso em conexão com professores altamente qualificados, nacionais e internacionais, online e ao vivo, junto com você. Aqui na Viver você tem data e hora marcada para viver sua transformação. Se o estudante está nas últimas fases da graduação, já pode ingressar no curso com planos de pagamento perfeitos para você, estudante. E se você já é profissional aqui na Viver, nós te ajudamos a pagar a sua mensalidade. Que legal, né, pessoal? Então, agora eu vou chamar a prof para se apresentar um pouquinho mais, né, para falar sobre o conteúdo. E não se esqueçam de ficarem aqui até o final do evento, porque a gente vai falar sobre o curso de pós, de terceira geração em psicologia positiva, então, para quem tem interesse. Né, e também vamos falar sobre o nosso bônus, então não dá para perder. Fiquem aqui até o final. E, claro, também para presenciarem essa aula maravilhosa. Prof, o palco é todo seu, fique à vontade. Obrigado, Luigi. Bom dia, pessoal. Sabadou, com uma galera que tá animada, que tá mais tá tímida atrás das câmeras. Então, assim, ó, já vou convidar todos vocês. Eu vi que a Marisa, que é a nossa aluna da pós, tá aí. Vou dar um bom dia também para as meninas da Viver, a Débora e a Lud, que estão aí nos ajudando. A Vivi também tá aqui, veio dar um bom dia, né, Vivi? Tem a Marleia, tem a Érica, bom dia, Raniele, Isabela, Isabelle, Isis, Alane e Ana. Olha, a lista continua, a gente tem aí uma galera que acordou nesse sábado animado, com vontade de aprender mais sobre a psicologia positiva, sobre a psicologia da TCC da terceira geração. Nada mais é do que o que a gente tem de mais atual aí, muita coisa, muita pesquisa sendo feita, muito conteúdo sendo construído, muitas reflexões, muita construção. E para mim é muito bom estar aqui com vocês. Talvez quem me conhece vai estranhar um pouquinho minha voz, porque nessa virada de tempo que deu no Brasil nesses últimos dias, o meu corpo não aguentou muito, tá? Então eu estou aí levemente gripada com a vozinha, assim, hoje acordei com a garganta pedindo socorro. E aí tomei um chazinho, tomei um remedinho e bora conversar, bora falar, bora crescer juntos, aprender juntos, tá? Eu vou compartilhar minha tela e já vou me apresentar mais para vocês, mas a gente já faz esse combinado. Sei que acho que tá todo mundo em casa nesse sabadão de manhã. Se você tá de pijama, se tá tomando café, tá tomando um chazinho, um chimarrão, dependendo de onde você tá, fica à vontade, liga a tua câmera, tá de boa. Se você tá relaxado, né? Se você tá deitadinho, se você tá confortável, que esse é o nosso objetivo. Mas é muito bom ver todo mundo interagindo, tá? Então, eu deixo esse meu convite carinhoso para vocês se sentirem em casa, porque a Viver, ela traz justamente esta sensação. Todo mundo confortável aqui para aprender, que assim a gente cresce juntos, tá bem? Enquanto isso, vou compartilhar minha tela aqui. Tem um passarinho aqui perto, não sei se vocês estão ouvindo. Tá fazendo um barulhinho. Veio ouvir a aula também. E vou colocar, vocês me falam se vocês estão vendo a minha apresentação. Tudo certo? Show de bola, show de bola. O convite, pessoal, é para a gente poder falar nesse sabadão como desenvolver relacionamentos positivos. Mas o principal, como que a psicologia positiva e as terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração estão ligadas a isso. E eu escolhi essa temática para compartilhar com vocês justamente porque na nossa vida tudo são relações, tudo está em volta dos relacionamentos. E eu sou a Luana, né? Muito mais do que as meninas trouxeram, né? Tenho mestrado, tenho doutorado, estudei no Rio Grande do Sul, fiz doutorado em Portugal, atualmente moro em São Paulo, me considero uma nômade. Eu me mudo bastante, inclusive. Eu acho que essa foi a 16ª mudança que eu fiz em 29 anos. Trago aqui umas fotinhos para vocês conhecerem as
principais relações que eu tenho na minha vida, né? Tenho aí, com muito carinho, uma alma bem corajosa, então aqui tem uma fotinho minha, de pequena, 5 aninhos. 5 anos eu saltei de paraquedas pela primeira vez. Meu pai é paraquedista, então essa parte da coragem está na nossa família. Há quem diga que também é falta de noção, né? Mas isso a gente deixa para outra história, outra história. A gente foca na coragem, dos valores que me acompanha aí, né? Tem uma foto minha aí viajando, entregando a tese, eu e a minha família, pai, mãe e irmã, e o meu esposo que me acompanha aí já há 15 anos nessa vida pelo Brasil e pelo mundo afora. E por que eu trago isso? Porque a gente está aqui, mas a gente tem muita coisa. Vocês têm muita bagagem também, que já trouxeram vocês até aqui. E isso é o mais bacana. Porque ao longo da vida, nós estabelecemos diferentes tipos de relações. São relações com os nossos cuidadores, são relações com os primeiros relacionamentos afetivos, amorosos, na educação, relacionamentos que muitas vezes podem também nos trazer alguns traumas, né? E é inevitável que ao longo da vida a gente vá tendo traumas, eles são necessários para a gente também ir moldando a nossa personalidade. Mas para que a gente possa focar nesse relacionamento positivo, a gente também pode olhar com carinho para o desenvolvimento de competências para a vida. E ao longo do nosso desenvolvimento humano, nós vamos ter vários pontos em que a gente vai poder trabalhar com essas habilidades sociais, com essas competências sociais, né? Aqui, carinhosamente, eu trago competências para a vida, porque muitas vezes a gente vai desenvolver essas relações e essas habilidades em um ambiente específico. Na família, na escola, no trabalho, ou até mesmo conosco, né? Que é o principal foco aqui que eu trago, inclusive, da própria psicologia positiva, mas eu vou contar já já para vocês. E aí a gente sabe que se nós tivermos relações positivas, nós também estaremos promovendo bem-estar, qualidade de vida. E um dos pontos que eu vou trazer aqui muito hoje na nossa aula, que é a capacidade da gente se sentir confortável nos relacionamentos que nós estamos. Tá? Então, é importante a gente perceber que estamos falando aí de psicologia positiva, de novas abordagens da própria TCC, mas estamos falando de vários lugares. Então, a gente tem alunas que estão no terceiro ano da faculdade, no nono período, tem alunas que já estão na pós, tem alunas que, acho que a maioria, pelo menos ali que eu vi era mulher, não sei se entrou algum homem também, mas para vocês poderem entender que este é um tópico em que a gente vai poder falar, independente da nossa área de atuação. Se você trabalha, se o foco é clínico, relação terapêutica fundamental. Se você trabalha na escola, relações com os pares, professores, colegas é fundamental, relações institucionais são fundamentais. Aí a gente já vai para o organizacional, né, onde a gente vai ter níveis hierárquicos de relacionamentos, né? E o principal, como que você está se relacionando? Porque sempre nas minhas aulas de psicopositiva, eu trago o quão fundamental é a gente poder olhar, fazer esse movimento de olhar primeiro para a forma como a gente está entendendo o que está acontecendo, para daí então a gente poder proporcionar isso para as outras pessoas, para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Tá? Então, este é o convite que eu faço para vocês também, esse convite de olhar para as suas próprias relações. E aí a gente já traz uma pergunta, né? Como desenvolver relacionamentos positivos? Esta nossa aula hoje, o objetivo dela é sair daqui com essa pergunta solucionada, com essa pergunta resolvida, porque a gente pensa, né? Eu, quando estava preparando o material, eu pensei, putz, são vários os caminhos que vão fazer com que a gente desenvolva relacionamentos positivos. Mas qual que é o principal? Qual é o principal caminho que vai fazer com que os meus relacionamentos, eles possam ter, às vezes, um novo significado? Porque nós não nascemos prontos, nós não nascemos com um manual. Este é o manual de você se relacionar, bebê, com a sua mami. Mami, este é o teu manual para você se relacionar positivamente com o seu bebê. Né? Por mais que exista todo um aparato, cada vez mais a gente consiga trabalhar na promoção, a melhor forma da gente desenvolver relacionamentos positivos é relacionando-se.
Este é o caminho. A gente precisa viver e precisa acontecer. Precisa viver e precisa sentir. Precisa se relacionar e, por vezes, vai precisar se frustrar também. A gente precisa se relacionar e precisa permitir ser vulnerável nesses relacionamentos. A gente precisa se relacionar principalmente conosco. A gente precisa aprender o que a gente gosta, o que a gente não gosta e poder proporcionar isso para os nossos pacientes também, para que eles tenham a oportunidade de identificar, para que nós possamos ser ponte para que eles possam refletir sobre algumas situações em que de fato a gente não aprende, a gente vai apenas seguindo dia após dia, ok? E para estabelecer essas relações positivas, para estabelecer relacionamentos saudáveis, é importante a gente entender quais são as necessidades e as perspectivas de todos. Quando eu trago a necessidade, é a gente poder trabalhar justamente na nossa díade, né? Vamos sempre pensar um relacionamento entre duas pessoas, às vezes fica um pouquinho mais fácil para a gente trazer isso como exemplo. Então, qual é a necessidade? Se eu estou num relacionamento entre paciente e psicoterapeuta. Qual é a necessidade que o meu paciente tem e qual é a necessidade que eu, enquanto profissional, também tenho? Porque sem a demanda do meu paciente, eu também não vou ter uma perspectiva, não vou ter uma necessidade de poder atendê-lo, de poder acompanhá-lo, de poder desenvolvê-lo. Então, é importante ter essa clareza do como você está impactando no outro e como este outro está impactando em si. Da mesma forma, para a gente não deixar de lado as nossas necessidades, né? Se a gente começa a entender os relacionamentos que não são funcionais, para daí então poder pensá-los de uma forma funcional, a gente sempre vai entender que às vezes é preciso voltar para a necessidade. Antes eu trouxe o exemplo da mãe e do bebê, do quanto essa mãe tem necessidade de ter uma rede de apoio para ela poder não ficar negligente consigo e com as suas demandas pessoais, que não são apenas as de mãe, são a de mulher, necessidade de esposa, necessidades mais amplas também. Tá? Então, a palavra, o termo necessidade é o que vai ser esse balizador. Né? E aí, lembra que eu trouxe que a gente está falando aqui, né, nos exemplos, de um relacionamento entre duas pessoas. E cada pessoa vai ter um olhar, uma perspectiva, a perspectiva dela. Se a gente pega aqui esse mouse, vou pegar o mouse aqui, mostrar para vocês, mousezinho, fofinho. Se eu deixo o mouse viradinho assim, vocês estão vendo só essa parte do mouse, a parte de trás do mouse. Eu estou vendo só a parte da frente. A gente está falando do mesmo objeto, estamos falando a mesma coisa. Mas o que eu vejo é diferente do que vocês veem. E aí, desta forma, o que eu necessito vai ser muito baseado naquilo que eu estou vendo. Então, perspectiva e necessidade são duas temáticas em que a gente vai estar sempre se perguntando qual é a necessidade e a minha perspectiva está indo ao encontro da perspectiva do outro, para daí a gente poder trazer e refinar um relacionamento mais positivo, que é quando ninguém controla esta relação, este relacionamento, por interesses pessoais, por interesses singulares, interesses únicos. Afinal, um relacionamento precisa ter, como eu falei antes, essa busca pelo constante equilíbrio. A mesma quantidade que eu dou para você é a quantidade que eu recebo de você. Senão, nós teremos sempre um relacionamento que vai ser disfuncional. E aí, aqui, estamos apenas no campo da perspectiva, da reflexão, né, de analisar os relacionamentos. E a gente não pode deixar de lado a comunicação, a forma como a gente vai mostrar para outra pessoa aquilo que a gente precisa, aquilo que não está legal. Tá? Então, quando a gente está falando de relacionamento, a gente sempre vai ter uma vertente cognitiva, que é a gente poder pensar, refletir, analisar, anotar, e a gente vai ter uma componente comportamental, que é se comunicar, verbalizar, conversar com o outro, fazer mudanças, né? Estar aberto para realizar mudanças. Se relacionar é basicamente um sanduichinho maravilhoso da TCC. E, para isso, é possível estabelecer conexões prósperas quando promovem o amor,
a intimidade e uma forte interação emocional e física com outros seres humanos. Aqui a gente já começa a entrar muito na parte da psicologia positiva, onde a gente tem o nosso beabá da psicologia positiva, onde uma das bases é o relacionar-se com o outro. Mas a gente não consegue deixar de lado as emoções, a gente não consegue deixar de lado os comportamentos, os valores, aquilo que é importante para mim, aquilo que é importante para o outro também, onde que a gente vai se encontrar nesse meio do caminho. E principalmente, as relações positivas com os pais, irmãos, colegas de trabalho e amigos são os principais ingredientes para a felicidade ao longo da vida. Talvez vocês não saibam, mas agora, dia 20 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Felicidade, né? A felicidade é um ingrediente presente em todas as intervenções que a gente faz com a psicologia positiva, muito focada em poder desenvolver o bem-estar e a satisfação com a vida, que são pressupostos do agora, do hoje, olhando com base no que a gente já viu no passado, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês, para a gente poder desenvolver um futuro mais otimista. E essa felicidade, ela vai ser refletida com base em todos os pequenos, os micro e macro eventos que a gente tem ao longo da vida. E aí a gente vem aqui e entra muito nesse caráter social das relações que a gente tem, das primeiras relações que a gente tem. E muitos estudos voltados para o desenvolvimento humano trazem que os primeiros 300 dias da vida de alguém, que dá aí o início da infância, eles são importantíssimos. Os 300 não, os primeiros 3.000 dias, perdão, que dá mais ou menos os 3 primeiros anos. Eles são importantíssimos para a gente poder desenvolver e desempenhar aí uma função positiva ou não nos nossos relacionamentos, tá? Então, de novo, o quanto estas relações que a gente traga aqui, né, de uma forma, uma perspectiva bem ampla, ela está presente em absolutamente todas as nossas fases do desenvolvimento humano. E aquilo que eu vivi, aquilo que o meu paciente vive lá na infância, é o que vai fazer com que ele tenha um envelhecimento saudável. Pode parecer muito doido ou muito amplo a gente pensar dessa forma, né? Luana do céu, mas meu paciente tem só 3 anos. Eu nem consigo imaginar essa criatura velha e idosa, já na terceira idade, como que a gente pode trabalhar isso de forma preventiva? Que é fundamental, que é justamente o que a gente se propõe quando a gente fala sobre isso. E aí eu apresento para vocês caminhos. Não existe só um caminho para a gente falar sobre relacionamento. Não existe só uma maneira da gente desenvolver isso. Então eu trago aqui, vou trazer para vocês 4 perspectivas. As 3 perspectivas basais das TCCs de terceira geração, e depois eu vou trazer de forma complementar a psicologia positiva dentro do framework, dentro da base, da estrutura da TCC, tá? Que é uma das formas da gente também trabalhar com isso, aplicá-la e trazer conforto para aquilo que a gente está fazendo. Mas, para começar, até aqui, eu tenho para vocês 3 delas. A primeira que eu trago aqui é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, também a sigla conhecida como Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT. As siglas, na maior parte das vezes, são em inglês, porque, como já é sabido, muito do que se inicia dentro da psicologia tem uma forte base americana, tá? Então, trazendo a tradução para vocês, aqui dentro desta perspectiva, a gente não vai ter só o mindfulness enquanto uma técnica ou como uma forma de ver as situações. A gente vai ter todo um processo de terapia cognitiva, onde a base das suas intervenções vai ser o mindfulness. E por que eu trago isso e não trago apenas o mindfulness para vocês? Porque é importante a gente se apropriar de protocolos que são baseados em evidências. Anotem isso. Tudo aquilo que vocês forem fazer ao longo do desenvolvimento de vocês, acadêmico e profissional, precisa levar isso em consideração como base de atuação.
Isso significa que os protocolos baseados em evidência, eles foram testados, repetidos, replicados em diferentes populações, com diferentes profissionais, e desta forma, estatisticamente falando, eles comprovaram que aquilo que foi feito, de fato, tem efeito, de fato, teve aí uma mudança significativa na vida de quem participou, ok? Por isso que eu trago o mindfulness dentro deste protocolo. Tem também o MSCT, que é o de mindfulness, MBST, que é de estresse, redução de estresse, que também utiliza o mindfulness, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês um pouco mais sobre isso. A gente tem também a ACT, que é a aceitação, terapia de aceitação e compromisso, né? Que em inglês vai ter Acceptance and Commitment Therapy. Então, de novo, um termo em inglês, mas que já é muito comum aqui no Brasil. Essas três vertentes já são muito comuns, então a gente consegue encontrar materiais já muito bons traduzidos. E, de forma complementar, a gente tem a terapia dialética, que é justamente uma forma, né, de focar na parte comportamental, tá? Então, a gente tem a DBT, terapia comportamental dialética. E o meu compromisso com vocês hoje é poder trazer um pouquinho disso relacionado às relações, os relacionamentos, relacionado aos relacionamentos. Ótimo. Vamos começar. Trouxe para vocês MBCT. Luana, qual que é a base? Qual que é o objetivo da gente trabalhar com isso? É a gente ter redução de depressão e de ansiedade. E se fosse o MBSR, que é de redução de estresse, seria trabalhar o estresse. Então, aqui a gente tem uma vertente cognitiva bem significativa, tá? Então, vamos trabalhar muito com a parte mental, pensamentos, crenças, estruturas, padrões. E eu trouxe para vocês 6 pontos que são base para a gente avançar nesta vertente, nesta prática, ok? Primeira delas, mindfulness. Muito provavelmente você já possa ter ouvido falar sobre este termo, às vezes até de forma isolada. O que é mindfulness? Né? Se a gente for traduzir, é estar conectado no presente, é estar realmente aqui e agora. Um exemplo, nas nossas relações. Vou utilizar a nossa própria aula como um exemplo. Cada um está na sua casa, né? Acredito eu, ou cada um pelo menos está num cantinho, num quadradinho. Muitas outras coisas podem estar acontecendo. Eu estava conectando aqui a minha apresentação e eu falei, tem um passarinho aqui fora. Olha só, estou presente aqui, mas outras informações aparecem. O quanto eu estou também prestando atenção nisso. O quanto eu estou conectado com a minha consciência, com o meu awareness, com o meu corpo, com aquilo que eu estou sentindo. Eu falei para vocês, né? No começo também, acordei com a minha garganta pedindo socorro. E também já consegui identificar que isso foi muito por conta da mudança de temperatura. É calor, é frio, ou seja, são fatores que para mim me influenciam, né? Faz com que o meu corpo sinta. Se eu não estivesse tão consciente disso, talvez eu ficaria, mas por que eu acordei mal? Nem sei o que aconteceu. Né? Então, a importância da gente estar realmente conectado com o que se passa. A gente tem também a descentralização, que é evitar a reatividade. Vou utilizar esse exemplo, ok? Estou com dor de garganta. Primeira forma de reação negativa seria: nossa, eu sempre fico com dor de garganta. Eu sempre estou doente. Meu corpo é muito frágil. Eu reajo de uma forma negativa, né? Sempre comigo. Então é importante a gente fazer essa mudança. Eu estou com gripe. Desta vez fui eu que fiquei com dor de garganta. Eu tiro esse centro em mim, onde as coisas só acontecem comigo. E dessa forma, eu vou fazendo uma mudança de padrão. Estou presente no que acontece e eu deixo ir, que é o quarto ponto. Dessa forma, eu reduzo as atitudes disfuncionais. Eu olho desta forma, identificando padrões, pensamentos e emoções negativas. Se eu ficar com frio, se eu pegar chuva, ou se eu tiver uma mudança muito brusca de temperatura, eu não vou me sentir bem, eu vou adoecer, eu vou me sentir mais fragilizada, não vou conseguir, às vezes, desempenhar as minhas funções. Então,
Se eu evitar estes padrões, eu consigo melhorar mais rápido ou entender que isso faz parte também deste momento, que afinal a gente não controla essa mudança climática diretamente. Para então a gente poder ter o sexto ponto, mudar padrões. O que eu posso fazer de diferente? E aqui vem o pulo do gato. Muito mais do que a gente apenas identificar, pensar, refletir, aqui eu tenho uma vertente comportamental. Eu preciso agir diferente para ter resultados diferentes. Ok? E aqui eu deixo um ponto de exclamação bem grande. Estou trazendo para vocês pinceladas do que pode ser, de que forma podemos trabalhar com as terapias de terceira geração, tá? Até porque a gente pode passar aqui ó, um semestre inteiro falando sobre isso, não tem como. Mas assim, eu deixo vocês com um gostinho de quero mais para poder vir para nossa pós, aprender ainda mais sobre isso, aprender ainda mais na prática sobre isso. E avançamos. Trago aqui o segundo ponto, que é a aceitação e compromisso, onde o objetivo principal é a flexibilidade psicológica. Qual que é a base disso tudo? Temos também 6 pontos. Primeiro deles, a nossa ACT querida vai trabalhar com a base na aceitação. Eu estou disposta a experienciar pensamentos difíceis. Lembra que no MBCT a gente estava justamente trazendo isso, do quanto muitas vezes a gente faz essa centralização, a gente não olha para o amplo, a ACT vai nesse mesmo caminho. Eu vou aceitar o que está acontecendo. Eu vou fazer uma difusão cognitiva, que é uma palavra difícil, mas que na prática traz a importância de observar os pensamentos, sem ser rotulado por eles. Ao invés de eu falar, nossa, eu sou, eu sou mesmo uma pessoa deprimida, depressiva, negativa, eu posso trazer, hoje eu não estou muito feliz. Hoje eu não estou me sentindo muito bem. Hoje eu estou um pouco mais deprimida e preciso ficar um pouquinho mais fechado. Dessa forma, dentro das nossas relações, quando a gente está conversando ou até mesmo nomeando alguns comportamentos, às vezes a gente tem a tendência a falar: ah, porque fulaninho é muito genioso. Isso é bem senso comum, né? É genioso, é muito bravo, é de muita personalidade, para a gente trazer, às vezes, coisas que são muito positivas, como, por exemplo, ah, fulaninho sabe o que quer, fulaninho é mais comprometido com o que está fazendo. Fulaninho tem uma visão específica sobre as coisas. Tá? Então, a gente pode também fazer essa mudança da forma como a gente está olhando e trazer mais flexibilidade. Não é porque determinada pessoa se comporta de determinada maneira que ela é assim e acabou. Afinal, se fosse assim, nós não estaríamos aqui, nós não acreditaríamos que a psicologia ela é capaz realmente de mudar vidas, de mudar os desfechos das situações, ok? Vamos para o terceiro ponto, que é o mesmo do mindfulness, que é estar presente. Foco no aqui, foco no agora, estar presente no que a gente está fazendo para trazer mais qualidade, para poder entender que se a gente focar neste momento, se a gente focar nos nossos relacionamentos neste momento, a gente muda uma perspectiva. A gente vai na qualidade de tempo versus a quantidade de tempo. Isto é algo que, quando a gente fala de relacionamentos, é muito importante, é muito presente. De nada adianta você estar 365 dias ao lado de alguém se a qualidade deste tempo ela não está sendo positiva, ok? Vamos para o self como contexto, que é o nosso quarto ponto aqui. Perceber os pensamentos, avançamos para descobrir o que realmente é importante dentro dos nossos valores, dentro daquilo que me compõe enquanto pessoa. Lembrando que a gente não constrói esses valores de forma direta, a gente constrói ele com base na forma como a gente se relaciona conosco, com os outros, com a nossa família, na forma como os outros nos veem também. E, por fim, o sexto ponto, que é o comprometimento, para ter ações para perseguir o que é importante na vida. De novo, percebam comigo, nós temos
pontos aqui que são bem cognitivos, para a gente pensar, aceitar, analisar, olhar de fora, se conectar, entender, para daí a gente ter uma vertente comportamental, que é esse compromisso de fazer diferente, de perseguir aquilo que é importante para você, que é importante para o nosso paciente. E assim, mais uma vez, dou uma leve pincelada no que é a ACT e de que forma que a gente pode trabalhar com ela, pensando nos nossos relacionamentos ou nos relacionamentos dos nossos pacientes. Aquela pausa importante para tomar um golinho de água, para a gente poder falar sobre a DBT, que é a terapia comportamental dialética, que tem como principal objetivo a regulação emocional. E aqui é muito bacana, porque sempre que eu falo da DBT, eu trago o exemplo da ansiedade, para a gente poder pensar do quanto muitas vezes, em determinadas situações, a gente realmente não queria de maneira alguma se sentir ansioso, não é mesmo? Ai, olha, vamos pensar. Apresentação de um trabalho, apresentação de uma aula, apresentação de algo, uma exposição social. A ansiedade vai a milhão, não importa. Você pode ser assim, ó, a pessoa que mais fala. Você pode ser, sei lá, William Bonner, que tá todo dia apresentando alguma coisa. Ele precisa também de um tiquinho, nem que seja de ansiedade, para poder se movimentar, para poder fazer com que as coisas fluam. Se a gente não tiver nada de ansiedade, a gente paralisa. Se a gente tiver muita ansiedade, a gente também vai paralisar. Então, é importante que a gente não super reaja e nem também fique tão passiva. A gente precisa disso para que esse movimento aconteça. A ansiedade é natural. E aí a gente pode aprender como regular a ansiedade. E aí a gente vai para 4 pontos que são a base da DBT. Primeiro deles, olha só, o mindfulness. E a gente traz aqui o mindfulness enquanto uma técnica, uma prática de estar completamente consciente, presente no momento atual. Lembra que essa primeira imagem que eu trouxe aqui é uma imagem bem comum quando a gente relaciona ao mindfulness, que é a posição de estar em um momento contemplativo, um momento de meditação. Porém, é importante trazer que o mindfulness não é apenas uma meditação tradicional. É uma técnica que vai fazer com que, uma técnica que vai ter outros desdobramentos, que faz com que a gente possa se perceber. Esse é o principal momento, o principal movimento do mindfulness. Como eu falei antes, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha até mesmo experienciado. E nós vamos ter, às vezes, alguns relatos de pessoas que não conseguem fazer ou estar concentrados em momentos meditativos. E aí, por isso que o mindfulness, ele sai dessa vertente de meditação e ele te traz uma perspectiva onde você possa, inclusive, fazer uma alimentação consciente, que é o mindful eating, que é alimentar-se de forma presente. A gente pode estar conectado no relacionamento de forma presente. A gente pode estar conectado numa conversa. Tá? E eu vou deixar para vocês, inclusive, uma atividade prática para colocar esta parte, essa vertente da conexão com os relacionamentos. Então, fica aí que vai ter uma atividade prática para fazer esse final de semana ainda, porque o mais legal disso tudo é a gente experienciar, é colocar em prática, ok? Ponto número 2 da DBT, regulação emocional. Como mudar as emoções que você quer mudar. E aqui eu trago muito, sempre nas minhas aulas, o cuidado que a gente tem quando a gente fala de emoções, porque durante as aulas a gente às vezes traz de forma pedagógica emoções positivas e emoções negativas, daquilo que está funcional, daquilo que não está funcional. Alegria demais, por mais que seja uma emoção, né, dita aí pedagogicamente como positiva, se for demais, ela pode se tornar disfuncional. Se for de menos, também. A mesma coisa que a tristeza. Se você nunca se sentir triste, vai ser disfuncional. Ela precisa existir. Mas se você ficar triste o tempo todo, ela também vai ser disfuncional. Por isso que entra essa parte da regulação. Nem 8, nem 80. Ok? Seguimos para tolerância ao estresse. Como tolerar a dor em situações difíceis, não mudá-las. Até faltou um tiozinho ali no meu não.
que é justamente isso. Dentro da DBT, o foco principal é trabalhar com situações com transtornos de personalidade mais específicos. Ela foi muito pensada principalmente no transtorno de personalidade borderline, onde a tolerância a esse estresse ela é baixíssima e a gente precisa desenvolver isso nos nossos pacientes, tá? Não mudá-las, mas assim, tolerar a dor. A gente não vai deixar de sofrer, aquilo que eu falei no começo. A gente não vai deixar de se sentir ansioso, a gente precisa regular isso. E, por fim, a efetividade interpessoal, que é como perguntar o que você quer e dizer não enquanto mantém o autorrespeito, enquanto você fica confortável e você se relaciona com os demais. Aqui é super importante a assertividade nos relacionamentos, que é o que eu mencionei antes quando eu estava falando. Como que a gente comunica aquilo que a gente quer? Como que a gente informa o outro aquilo que a gente não quer? A comunicação é fundamental. E o mais importante, isso é treinável, é possível a gente desenvolver esta habilidade. E para fechar o nosso pacote, eu trago aqui a psicologia positiva com foco nas emoções positivas, né? Então, lembrando, trazendo aqui de forma apenas pedagógica para a gente entender essas emoções e poder entender que a forma como a gente vai experienciar isso vai ser muito subjetiva. O que nós podemos fazer é dar um novo significado, relacionar as emoções positivas com aquilo que já aconteceu, com aquilo que está acontecendo ou com aquilo que ainda vai acontecer. Eu trago até aqui para a gente poder entender. Quando a gente está falando de passado, a gente está falando de satisfação do que aconteceu, de contentamento, de realizações, de orgulho e de serenidade. O quanto isso está vinculado com as relações que a gente tem, com as relações que a gente construiu, principalmente. E a forma como a gente vem desenvolvendo isso é o que vai deixar como base nessas emoções positivas do presente, que é a alegria, o êxtase, o entusiasmo, a calma, o prazer, o flow, que é o fluxo das coisas, e a felicidade. Lembrando que a felicidade é, de fato, uma emoção do presente. Nós não conseguimos ser felizes lá no futuro, correto? Em 2026, no dia 20 de março, eu quero estar feliz naquele dia. Por mais que a gente faça todo um caminhar até lá, a gente não consegue saber, não consegue dizer estarei feliz lá com toda certeza. Isso é muito curioso, porque ela está agora, está aqui. Aquilo que eu estou fazendo agora que vai me trazer essa felicidade. Da mesma forma que se eu falar para vocês, a última aula que eu dei na Viver, eu estava feliz. Estava, mas o quanto isso está vinculado ao meu contentamento, à minha satisfação em ver que os alunos estão entendendo, a minha realização profissional e por aí vai, ok? E no futuro está a minha esperança, né? Então, trazendo esse exemplo aí de dar uma aula, né? A minha esperança de ser cada vez um profissional melhor, esse otimismo que eu tenho em relação à educação, a fé, a confiança e por aí vai. O quanto estas emoções elas vão sendo constantes em determinados relacionamentos, ou o quanto a gente também quer desenvolvê-las em determinados relacionamentos. Aprender cada uma dessas emoções positivas é uma das formas da gente poder desenvolver a psicologia positiva nas nossas intervenções, independente de onde a gente está, como eu falei no começo. Se é na clínica, se é na escola, se é na organização e por aí vai. E aí, desta forma, a gente vai, de fato, desenvolvendo esse bem-estar, entendendo, refletindo e mudando, se comprometendo com essa mudança. Tudo certo até aqui? Eu não estou vendo o chat, mas qualquer coisa, vocês abram o microfone e conversem comigo, tá bom? Para termos relações positivas, pessoal, é fundamental um desenvolvimento equilibrado, consistente e saudável, que a gente sabe que deve ser constituído na infância, na adolescência e na vida adulta, mas que a gente sabe que para isso acontecer, não necessariamente a nossa vida é linear.
E sim, a gente precisa ter movimentos de ressignificar aquilo que vai acontecendo, que pode não ter sido positivo, mas a forma como eu identifico, a forma como eu dou sentido àquilo, pode se tornar, sim, positivo. E eu trago aqui para vocês uma reflexão. Como você descreveria as suas relações com as outras pessoas? É uma relação positiva? É uma relação funcional? Disfuncional? É um relacionamento tóxico por vezes? É um relacionamento onde você consegue se sentir confortável? Onde você consegue se expressar? Onde você consegue ser ouvido, mas também ouvir? Onde você dá espaço para que o outro possa se desenvolver, possa ser ouvido? Tá? Por que eu trago isso? Lembrem sempre qual é a nossa base: pensar, refletir, se comportar de uma forma diferente. E para isso é importante a gente pensar em quais são as suas relações mais significativas. Com o passar do tempo, nós vamos tendo cada vez menos quantidade de relacionamentos, mas qualidade de relacionamentos. Quantas pessoas você tem de forma significativa, relações significativas, consistentes, sólidas? Se você pergunta isso para uma criança de 10 anos, talvez ela fale: ah, é minha prof, minha avó, meu pai, minha mãe, amiga, amiga da escola, amiga do inglês, amiga do futebol, amiga da rua, amiga do bairro da minha avó, o tio da padaria. Para criança, para o adolescente, muitas vezes vamos encontrar mais quantidade de relações, porque ele precisa se experienciar nesses relacionamentos, precisa viver tudo isso. Já, se você for perguntar para um adulto, né, quantas relações significativas você tem? Isso já se reduz drasticamente. Ah, eu tenho meu cônjuge, eu tenho a minha mãe, tinha minha avó, mas a minha avó já não tá mais aqui, por exemplo. Ah, eu tinha minha melhor amiga, eu tenho minha melhor amiga. Pronto, já se reduz muito esses relacionamentos. Mas são relacionamentos mais duradouros, mais consistentes. Então, a gente tem um funil invertido nessas relações, onde a gente vai realmente se aproximando mais dos outros, onde por vezes a gente não tem flexibilidade para poder lidar com a vulnerabilidade do outro ou com a nossa própria vulnerabilidade, onde a gente precisa sim desenvolver a gratidão e o perdão dentro desses relacionamentos, para que a gente possa cada vez mais ter relações significativas, verdadeiras e genuínas, para que o nosso envelhecimento seja um envelhecimento saudável. Que a gente chegue vamos trazer nessa parte do adulto sênior, mais uma quantidade mais significativa de relacionamentos. Porque se você perguntar hoje para um idoso quantas relações significativas ele tem na vida, muito provavelmente a gente tem encontrado, inclusive em pesquisas, que essas relações elas ficam apenas no círculo familiar. Mas cada vez mais teremos idosos que não tiveram filhos. Estamos realmente, né, num momento onde as relações elas não são pautadas apenas na em ter filhos, em construir essa parte mais de linearidade familiar, né? Outras escolhas, outros relacionamentos estão sendo cada vez mais presentes. E isso vai impactar lá no futuro. Então, trago aqui essas reflexões para vocês poderem identificar, para vocês, inclusive, poderem questionar, né? Seja no estágio, seja na clínica, trazer essas reflexões para os pacientes de vocês também. E, como eu falei para vocês, vamos para a parte prática, porque, de novo, a gente precisa refletir, a gente precisa ressignificar, mas a gente precisa se comportar de uma forma diferente, a gente precisa experienciar isso. E aí eu convido vocês, nesse sabadão, a fazerem um encontro saboreado.
Aqui, enquanto base teórica, eu vou trazer uma misturinha, tá? É uma atividade que vai envolver tanto a base do flow, que é da psicologia positiva, quanto também uma técnica do mindful eating, que é, né, do mindfulness em geral, aí que está presente em várias intervenções que a gente tem, tá? Para vocês colocarem em prática. E eu confesso para vocês que esta é uma atividade muito gostosa de ser feita e muito versátil. Já vou mostrar como. O encontro saboreado, que eu vou convidá-los, é para vocês poderem planejar e executar isto, seja sozinho, é uma opção, seja com o cônjuge de vocês, seja com um amigo, com uma amiga, seja com um familiar, seja com uma criança, seja com alguém, com um avô, seja com uma pessoa que realmente você às vezes pode estar acostumado a fazer coisas com essa pessoa cotidianamente, mas que desta vez vocês vão propor algo diferente. E aí eu trago alguns exemplos para inspirar vocês. Aqui eu trouxe uma imagem de um piquenique. É uma das formas que eu acho que fica bem gostoso, é um evento completo, digamos assim, né? Muitas vezes nós temos boas memórias atribuídas a piqueniques, então por isso que eu trago isso como inspiração. Mas trago também a possibilidade de saborear um sorvete, comprar um sabor, experimentar um sabor que geralmente você não está acostumado. Perceber o quanto este sabor novo vai fazer com que você perceba gostinhos diferentes. Perceba o quanto você pode dar um significado novo para este sabor também, tá? E poder trazer essa explicação, inclusive, para a pessoa que está com você. Vamos tomar um sorvete hoje de tarde aqui? Aqui onde eu tô aqui no Paraná hoje. Hoje de tarde vai dar pra tomar um sorvete. Não sei como vai estar minha garganta, tá? Mas não contem pra ninguém. Um sorvetinho sempre cai bem, né? Seja com dor de garganta ou não. Vamos tomar um sorvete? Eu amo sorvete de baunilha. Um sorvete que geralmente eu não costumo tomar é sorvete de fruta. Tipo, maracujá, limão, frutas mais ácidas. Eu gosto. Ai, mas um sorvetinho de baunilha é tão mais confortável pra mim. Então eu vou convidar minha irmã que tá por aqui. Vamos eu tomar um sorvete? E vou falar pra ela, vamos experimentar, vamos tomar um sorvete que a gente nunca tomou e vamos ver como vai ser essa experiência? E aí poder realmente perceber que gostinho que traz. Como que esse meu relacionamento, né, que daí vem aí de uma forma mais complementar, como que eu estarei com a minha irmã nesse encontro? A gente vai estar experimentando algo que a gente não costuma, por mais que o nosso relacionamento seja costumeiro, seja cotidiano. Como que eu vou me sentir com isso, tá? Eu já vou trazer mais algumas reflexões para a gente estar pensando sobre isso e incorporando isso. Vou trazer também uma outra inspiração, que é assistir um filme, seu filme favorito, mas assistir presente, assistir completamente conectado. Deixar o celular no modo avião, pegar aquela pipoquinha, né, trazer aquele conforto e se conectar com a mensagem do filme. Ou até mesmo ouvir uma música, estar realmente presente, estar conectado com o que essa música tem a dizer, com, com a letra dela, com os acordes da música. Quantos instrumentos essa música tem? É só instrumental? Tem alguém cantando? Que momento da minha vida essa música me faz lembrar também? Ou então, poder se sentar ao ar livre e apreciar a natureza à sua volta. Será que tem passarinho na janela cantando? Será que o vento faz barulho? Como que tá? Tá muito quente ou tá muito frio hoje, onde vocês estão? É poder realmente entender, estar saboreando esses momentos, seja sozinho, seja com alguém. E aí, inspirados? Eu, de fato, fico inspirada, tá? Mas, como nenhuma atividade é simplesmente para a gente fazer e só fazer, a gente precisa trazer um sentido para ela. O meu convite é para que depois deste momento que vocês possam fazer um relato, tá? Então, que vocês possam realmente se questionar. Eu desfrutei esse momento? Eu estava conectado? Ou se eu não desfrutei, o que aconteceu que não foi legal, que não foi bacana? O fato de eu ter me planejado afetou quanto eu estava satisfeito ou o prazer em estar naquele momento? Ou fazer isso de forma espontânea vai produzir um experimento diferente? Uma outra reflexão: quão raro é fazer esse tipo de prática na sua vida?
Você tentou assimilar cada propriedade do momento? Onde você estava, que sons que tinham, que cheiros, que gostos, aquilo que você estava vendo? Você pensou em outras coisas que estavam pendentes, como aquele boleto que tem que pagar na segunda-feira, problemas, preciso ir no mercado comprar, preciso tirar, sei lá, carne para o churrasco de amanhã, né? Preciso uma série de coisas. Preocupações, tarefas cotidianas que você ainda precisa fazer. Convido vocês a terem esta reflexão e a proporcionarem isso para vocês mesmos, para que faça sentido e que vocês possam trazer isso na prática também. Se fizer sentido para vocês, as intervenções de vocês, com base nos encontros saboreados, elas também vão poder fazer sentido. E aí percebam quantas coisas a gente pode trazer disso dos nossos relacionamentos. Percebam quantos links a gente consegue fazer, ok? E claro, muito importante disso tudo, o quanto a gente está trabalhando com diferentes perspectivas, mas que são perspectivas complementares. Se a TCC tradicional ela traz diante de um evento o que há de ruim nisso, a TCC positiva vai trazer o que eu gostaria de mudar. Enquanto a gente pode pensar de forma tradicional, o que não está funcionando nesse relacionamento, a positiva vai trazer o que ainda está funcionando ou o que já está funcionando. Enquanto a gente pode trazer aqui qual a pior coisa que pode acontecer, a TCC positiva nos convida a pensar qual é a melhor situação possível para isso. E desta forma, nós vamos dando significados diferentes, seja para aquilo que a gente vive, seja para as pessoas que a gente se relaciona. Deixo para vocês também referências relevantes que falam sobre o uso positivo das tecnologias, a introdução para os relacionamentos positivos, baseado em evidências, né, a psicologia positiva como um todo, mas também deixo aqui alguns livros já traduzidos aqui no Brasil sobre essas temáticas. Mindfulness e autocompaixão, a prática da TCC positiva, a ACT, né, a terapia da aceitação e compromisso, e também o treino de habilidades em DBT. Materiais riquíssimos que certamente vão ajudar vocês, que têm me ajudado, porque a gente vive em constante relacionamento com a psicologia, aprendendo cada vez mais, desenvolvendo, tentando trazer também o conteúdo de uma forma bem leve para vocês, que era um dos meus objetivos, deixando uma sementinha, inclusive, de quero mais, nossa, eu quero saber mais sobre essa arte, eu quero saber mais sobre a DBT, nossa, amei a psicologia positiva, vou experimentar o encontro saboreado, vou colocar aqui em casa todo mundo para fazer, né? E deixo uma frase final. Quantas vezes você ficou desconfortável para deixar alguém confortável? Lembre-se sempre, relacionamentos positivos, eles são moldados no nosso conforto, naquilo que me faz bem, para deixar o outro bem também, ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito aí vocês terem ouvido falar de novo. Eu não fiquei com acesso ao chat. O que tiver de dúvidas, por favor, tragam. Enquanto prof aqui da Viver, eu sempre trago a importância da gente fazer essa rede de trocas. Deixo o meu e-mail, deixo o meu Insta também. Depois, se vocês fizerem encontro saboreado e quiserem compartilhar comigo, eu adoro receber. Eu tenho vários, ao longo dos anos, eu tenho um acervo de compartilhamentos e encontros saboreados que são deliciosos, onde as pessoas têm realmente, né, trazem esse comprometimento de colocar em prática uma nova perspectiva nas suas relações, seja se relacionar consigo, seja se relacionar com os outros. Ok? Vou interromper aqui meu compartilhamento, deixa eu ver se vai dar certo. Muito bem. E eu acho que tem alguma coisa no chat. Mas aí daqui a pouquinho eu vou lendo e a gente vai conversando. Meninas, muito obrigada. E agora eu quero saber qual é esse bônus que vocês têm para os alunos aí para nossa pós, que eu estou animada, inclusive. Que legal, prof, aula maravilhosa, sua energia, né? Muito alto astral, muito legal nesse sábado de manhã. Muito bom esse momento com você.
pessoal tá aqui elogiando a sua aula, muitos elogios. Que aula incrível, Luana, nasceu para isso. Que facilidade de transmitir o conteúdo super didático. Bem interessante, objetiva. Parabéns pela aula. Obrigada, prof. Maravilhosa exposição do assunto leve e prático. Muito obrigada pelo maravilhoso momento, prof. Luana. Muitos elogios. Parabéns, Luana. Show. Que legal. Obrigada, hein, pessoal? Muito obrigada mesmo por esse carinho. Como eu sempre falo, seja nas aulas, seja com as pessoas também que eu vou conversando, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente interage com os assuntos que fazem sentido para nós, a gente realmente consegue transmitir com essa leveza, que eu acho que é o nosso objetivo. E falo isso em nome de todos os profs da Viver, que nós estamos em constante atualização para trazer realmente o que tem de melhor para vocês, para trazer os melhores conteúdos, as melhores abordagens, as melhores perspectivas, tá? Então, realmente, sintam-se super convidados para virem aí para complementar ainda mais, né, os nossos riquíssimos alunos que temos aí e aprendermos juntos. Obrigada, meninas. Acho que só tem meninos no fim das contas aqui, né? Que legal, prof, que legal. E para o pessoal que está aqui, deu para vivenciar um pouquinho de como é estudar na Viver, né? Então, por isso que a gente fez essa aula aberta, né? Para dar uma palhinha de como são os nossos cursos. E para vocês que gostaram da professora Luana, que gostaram, da terapia cognitivo-comportamental de terceira geração e psicologia positiva, eu quero informar vocês que a gente está com inscrição abertas para esse curso. Né? Nesse curso, a gente combina uma perspectiva enriquecedora da terapia cognitivo-comportamental de terceira geração, explorando novos horizontes da mente humana e com a inovação da psicologia positiva, que se concentra no fortalecimento e potencial humano. Essas abordagens se complementam e potencializando as suas intervenções e conhecimentos. Então, né, as nossas aulas dos cursos de pós-graduação são online ao vivo, né, nesse mesmo estilo que vocês puderam presenciar hoje. A gente conta com supervisão de casos desde o início do curso até o final. Então, é uma ótima oportunidade para vocês, né, receberem uma orientação de professores que são qualificados, né, experientes. Vocês vão ter uma conexão com os professores, né, como vocês tiveram aqui hoje com a prof. A gente também conta com um grupo de estudos, que é bem legal para vocês, né, já irem estudando em conjunto, não se sentirem sozinhos. E também contamos com o reconhecimento pelo MEC, que é muito importante aí para o currículo. A nossa turma, ela vai iniciar do dia 25 de março. E se vocês quiserem mais informações, entrem em contato com a nossa equipe. O suporte vai deixar aqui no chat, né, o número do pessoal para vocês contatarem, ou depois eu vou enviar uma mensagem lá no grupo, e aí vocês podem estar, né, me chamando também, estou à disposição para tirar as suas dúvidas, para tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que a nossa missão é transformar psicólogos em psicoterapeutas completos, né? Entendemos que a graduação, ela ensina a psicologia e a formação, ela possibilita o aprimoramento. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do bônus para vocês, que eu sei que vocês ficaram curiosos para saber um pouquinho mais. Para quem esteve aqui até o final do evento, a gente vai estar disponibilizando um bônus até na segunda-feira. Então, né, corram, essa é a oportunidade. O que que tem nesse bônus? Um livro, Não Sou Criança Nem Adulto, Quem Sou? Isso é somente para os 3 primeiros inscritos, então vocês têm que correrem. Um curso de marketing para psicólogos, que é uma videoaula, né? Então vocês vão aprender como se posicionar no digital. Um curso de psicoterapia breve, videoaula. Um voucher no valor de R$ 300 em créditos na Viver. Então vocês vão ter, vocês podem gastar, né, esse crédito em cursos livres, cursos de aperfeiçoamento. Então, uma oportunidade bem legal também.
e 50% de desconto nas 6 primeiras mensalidades. Se vocês quiserem esse bônus, entrem no grupo de interessados do curso, que a gente vai estar enviando aqui no chat, e lá a gente vai estar passando mais informações, conversando com vocês. Nossa missão. Desculpa, gente. Eu agradeço a professora, né, por estar aqui presente hoje. E antes da gente se despedir, eu gostaria de falar para vocês que a gente também tem uma clínica de atendimentos, tá? Então, para vocês que ingressarem no curso de pós-graduação, forem nossos alunos, vocês terão a oportunidade de se inscreverem nessa clínica, né? E esses valores da clínica, eles são revertidos para o pagamento das mensalidades. Então, é uma forma de ajudar vocês, né, a ingressarem no curso. E a gente também conta com planos de flexibilização, que é outra forma que a gente tem de ajudar vocês a ingressarem nos nossos cursos. Então, aproveitem, falem com a gente, tá bem legal. Se inscreva no nosso curso que tá bem bacana. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Eu vou estar enviando a grade curricular para vocês lá no grupo. Muito obrigada, prof, novamente. Tenham um bom sábado a todos. Obrigado, gente. Bom sábado para todo mundo. Entrem no grupo, pessoal, para vocês receberem mais informações sobre o nosso curso. Muito obrigada.